Vamos lá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Chegamos a mais um encontro aqui na sua turma da Magistratura do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Na aula passada, a gente estava falando sobre o princípio da boa-fé objetiva. Falei que o princípio da boa-fé objetiva, ele é baseado na confiança, o que nós trouxemos lá do direito alemão, o Glauben, e a lealdade, que é baseado no Treu e Glauben, lealdade e confiança. A boa-fé objetiva nada mais é do que um dever de conduta. Trata-se de um dever de conduta. E esse dever de conduta, nós estávamos falando, segundo o enunciado de número 25 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal e o enunciado de número 170 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal, a boa-fé objetiva, tal princípio que é o dever de conduta, deverá ser observada em todas as fases de formação do contrato. Então, em todas as fases de formação do contrato, o princípio da boa-fé objetiva deverá ser observado. E aí falamos da fase das negociações preliminares, também chamado de pontuação. Você pode acompanhar na sua apostila e no Direito Civil Sistematizado, a 8ª edição. Falei da fase da proposta e cheguei no contrato preliminar. Então, passei pela fase de negociações preliminares, em que lá ofertei a ideia de uma exceção, excepcionalmente, não é regra, poderemos falar de uma responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Falei da proposta entre presentes e entre ausentes. Falei que, em regra, a proposta vincula, também chamado de fase de policitação ou de oblação, policitação ou oblação. E aí, então, eu chego na terceira fase de formação do contrato, destacando que a boa-fé objetiva deve estar contaminando todas essas fases. Todas as fases deverão estar contaminadas pela boa-fé objetiva. Então, a fase do contrato preliminar, ela é iniciada lá no artigo 462. O contrato preliminar, repito, está presente no artigo 462 do Código Civil. E o contrato preliminar destaca a ideia de que, muita atenção, de que ele não precisa ter uma forma específica. A forma dele é livre. Nós absorvemos o princípio da liberdade das formas lá do artigo 107 do Código Civil. Então, a forma do contrato preliminar, ela é livre. A parte poderá fazer por escritura pública, poderá fazer por escritura particular. Então, a forma do contrato preliminar, ela é uma forma livre. Mas esse contrato preliminar deverá conter todos os requisitos necessários do contrato definitivo. Então, todos os requisitos necessários do contrato definitivo deverão estar presentes no contrato ali preliminar. Então, no contrato preliminar, eu devo ter todos os requisitos do contrato definitivo, exceto a forma. Destaco também que, segundo o artigo 463 do Código Civil, o contrato preliminar ele pode conter uma cláusula de arrependimento. Escutem, ele pode conter uma cláusula de arrependimento. Não é obrigado que ele tenha uma cláusula de arrependimento, ou seja, a cláusula de arrependimento, ela não é iuris tantum, ela não é presumida, ela precisa estar expressamente prevista. Então, o contrato preliminar, ele pode conter uma cláusula de arrependimento, pode conter uma cláusula de arrependimento. Não significa que deve conter. E também não posso dizer que a cláusula de arrependimento, ela é iuris tantum, ela é presumida. Ela não é presumida, ela tem que ter expressa. Bom, uma vez expressa, como o próprio nome já diz, as partes poderão se arrepender. Mas uma vez expressa, as partes podem se arrepender. Se não estiver expressa, se a parte que se comprometeu em transformar aquele preliminar em definitivo, por exemplo, uma promessa de compra e venda em compra e venda, uma promessa de doação em doação, a parte que se sente lesada por ter
a outra não cumprido com aquilo que fora acordado, poderá requerer o cumprimento forçado e transformar aquele contrato preliminar em um contrato definitivo, segundo o artigo 464 do Código Civil. Então, no 464 do Código Civil, poderá ser requerido o cumprimento forçado do contrato preliminar, sendo ele transformado em contrato definitivo. A próxima fase contratual é a fase que se destaca e que se refere ao contrato definitivo. Então, é a realização em si do contrato e pronto. Mas o contrato ele não termina por aí. O contrato ele não termina na fase definitiva, porque ingressamos em uma outra importante fase, que é a fase pós-contratual, ou também denominada como pós-pactum finitum, pós-factum, pactum ou factum finitum. É a fase de execução do contrato, é a fase pós-contratual. Vejam, aqui também falamos de boa-fé objetiva, principalmente a análise dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Afinal de contas, vamos lembrar, a boa-fé nos transparece funções. E quais são mesmo as funções da boa-fé objetiva? Nós temos a função interpretativa, que está presente no artigo 113 do Código Civil, a função controladora, que está presente no artigo 187 do Código Civil, também chamada de função limitadora, e a função integrativa, que é aquela que visa integrar os deveres principais com os deveres anexos, integrar os deveres principais com os deveres anexos, ok? Então, os deveres principais, uma obrigação de dar, fazer ou mesmo não fazer. E um dever anexo, um dever de cooperação, de proteção, de informação, são deveres anexos à boa-fé objetiva. Então, essa é uma função integrativa, integrar os deveres principais com os deveres anexos, ok? Integrar os deveres principais com os deveres anexos. Super importante esse assunto para você. Então, temos que, na fase pós-contratual também, analisar a regra referente à boa-fé objetiva, ok? Tranquilo? Então, dentre todas essas fases que lhe falei, fase de negociações, fase de proposta, contrato preliminar, fase definitiva e fase pós-contratual, a única fase que acarreta uma responsabilidade civil extracontratual, ou também denominada como aquiliana, é a fase referente à fase de negociações preliminares. Então, uma responsabilidade civil extracontratual, e também a gente vai falar de uma responsabilidade civil subjetiva, porque ali vai ter que ser analisada a culpa, ok? Teremos ali na fase de negociações preliminares. Todas as outras fases, proposta, contrato preliminar, contrato definitivo e fase pós-contratual, eu vou ter estabelecida ali claramente a regra que se refere à responsabilidade civil contratual e não extracontratual. A responsabilidade civil contratual, ok? Muita atenção, então, para todos vocês, meus amigos. Então, em todas as fases, a boa-fé objetiva deverá estar presente. E aí, inclusive, falei das funções da boa-fé objetiva para os senhores e senhoras. A função interpretativa, estipulada no artigo 113, a função controladora ou limitadora, controlar, limitar o abuso de direito, que está lá no artigo 187, controlar, limitar o abuso de direito, que se encontra lá no artigo 187. Lembrando que o abuso de direito, vocês estão estudando isso com Cris Chaves, é um ato ilícito objetivo, em que eu não analiso a culpa. No abuso de direito, doutores, muito cuidado, a origem ela é lícita.
A origem, ela é lícita. As finalidades ou consequências que são ilícitas. O próprio nome já diz, abuso de direito, ou seja, a pessoa tem um direito, mas abusa do direito dela. Excede os fins colimados, por exemplo, na lei. Então, nós temos aqui uma situação bastante interessante do abuso de direito e a função limitadora ou controladora da boa-fé objetiva. E, por fim, a função integrativa. Mas indo um pouquinho além, na sua turma aqui da Magistratura do Trabalho, é preciso que venhamos analisar algumas figuras que se denominam como figuras parcelares à boa-fé objetiva, ou figuras correlatas também, a doutrina também assim expõe, figuras parcelares à boa-fé objetiva ou figuras correlatas à boa-fé objetiva. Bom, é preciso destacar que a primeira figura parcelar à boa-fé objetiva é denominado como venire contra factum proprium. Venire contra factum proprium. Aqui se destaca a teoria dos atos próprios. E destaco também para vocês, futuros magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho, o enunciado 362 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. 362 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. O enunciado 362 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal destaca a regra da proibição do comportamento contraditório. É isso que significa venire contra factum proprium. Vedar, proibir um comportamento contraditório. O retorno da parte sobre os próprios passos. A doutrina nos transparece 4 requisitos ou pressupostos da teoria dos atos próprios, da teoria da venire. E a venire não é uma figura exclusiva do direito civil, não, doutores. Pode ser aplicada no direito processual civil, pode ser aplicada no direito tributário, pode ser aplicada no direito administrativo, pode ser aplicada no direito do consumidor. Então, a venire, ela se aplica em diversas disciplinas do direito. Então, quais são esses pressupostos, Cris, que você está mencionando? Quais são esses requisitos que a doutrina contemporânea nos expõe para que haja a presença da venire contra factum proprium? Vejamos. Nós temos aqui um comportamento, primeiro requisito. Um comportamento. Segundo requisito, uma expectativa gerada. Então, em razão do comportamento, ocorre uma expectativa gerada da parte. Então, em razão do comportamento, ocorre uma expectativa gerada da parte. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Em razão dessa expectativa gerada, existe um investimento na expectativa gerada. E depois, a pessoa que teve essa expectativa, que investiu na expectativa gerada, se vê diante de um comportamento contraditório. Um comportamento contraditório. Um comportamento contraditório. Então, atenção para esses 4 requisitos ou pressupostos da boa-fé, da regra com relação ao venire contra factum proprium. Ok? E o enunciado
362. Então, toda vez que você observar um comportamento contraditório, violando, fraturando a boa-fé objetiva, você poderá alegar a teoria da venire contra facto proprium, a teoria dos atos próprios. Outra figura parcelar à boa-fé objetiva, que ora já mencionamos quando analisamos no nosso módulo de obrigações, é a figura da suprécio. Tá? A figura da suprécio. Então, a suprécio é uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva. Então, você tem que ficar ligado nesse ponto. E o que é suprécio mesmo? Suprécio é supressão. Supressão. Supressão do quê? Supressão do conteúdo obrigacional. Então, suprécio significa supressão. Supressão do conteúdo obrigacional em razão de uma inércia prolongada. Então, redução, supressão do conteúdo obrigacional em razão de uma inércia prolongada. E a gente viu como exemplo, tudo bem? Já viu como exemplo a situação referente ao artigo 330 do Código Civil. 330 do Código Civil, ok? O artigo 330 também é exemplo não só da suprécio, mas também da surrécio. E o que seria surrécio? O reverso de suprécio. Se suprécio é redução, uma situação de supressão do conteúdo obrigacional em razão de uma inércia prolongada, a surrécio seria a ampliação do conteúdo obrigacional em razão da inércia prolongada da outra parte. Então, o artigo 330, que a gente já estudou lá em obrigações, fala: o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia daquilo que fora previsto no contrato. E aí eu dei um exemplo para vocês da locação. Imagina o locador e o locatário nessa relação locatícia, em que o locatário pelo contrato deve se dirigir à casa do locador para ali todo mês pagar o aluguel. Só que todo mês o locador que se dirige à casa do locatário, se quedando inerte com relação àquilo que fora previsto no contrato. E essa conduta reiterada do locador faz presumir uma renúncia daquela cláusula contratual, ampliando-se o direito do locatário de pagar o aluguel onde está residindo e se suprimindo, se reduzindo o direito do locador. Então, atentem-se para tais figuras. A doutrina diz que é o verso e o reverso da mesma moeda, suprécio e assurrécio. Uma outra figura que é importante é a figura da tu-coque. Uma alusão que Júlio César fez para seu filho Brutus. Tu-coque, tá? Tu-coque, filho-me. Tá? Tu-coque. Tu-coque, filho-me. Até tu, meu filho. Significa isso. Tu-coque. Tu-coque, filho-me. Até tu, meu filho. Um exemplo clássico e concreto de tu-coque é do artigo 476 do Código Civil. A exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. Se eu não cumprir com a minha parte, não cabe eu exigir o implemento da sua. Se eu não fui cumpridor da minha parte, não caberá a mim exigir o implemento da sua, sob pena de você alegar como tese defensiva a exceção do contrato não cumprido. Então, tu-coque é aquela verdadeira regra de ouro. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem à sua pessoa. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem à sua pessoa. E aí eu tenho a figura da
Tucoque. Perfeito? A figura da Tucoque. Pois bem, atentem-se, nós temos outra figura, que é o Dutch to mitigate the loss. Dutch to mitigate the loss. Tudo bem? Então, vale você analisar e aqui destacar o enunciado 169 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal. Vale também, doutores e doutoras, analisar o recurso especial 758-518. 758-518 Paraná. Estava falando para vocês o recurso do show do milhão, que é o 788-459, que é a perda de uma chance. Então, 758-518 Paraná, um julgado de 2010 que trabalhou com o Dutch Mitigates a Loss. E também fazer a anotação para o enunciado 169 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal. Enunciado 169 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal. Se atentar, doutores e doutoras, para a seguinte situação, que aqui nós devemos analisar que é dever do credor mitigar o seu próprio prejuízo. Então, por exemplo, quando numa relação locatícia o locatário passa a dever o locador logo deve ingressar com uma ação de despejo para a retomada do bem, cumulado com a cobrança daquele valor, daquele débito locatício. E não deixar que aquilo vire uma bola de neve. Nesse recurso especial 758-518 Paraná, o que aconteceu? A parte credora deixou a parte devedora ficar no imóvel 7 anos sem pagar uma quantia sequer. Depois ingressou com uma ação para a retomada do bem, cumulado com perdas e danos. O STJ deu a retomada do bem e deu perdas e danos. Só que a parte credora requereu 7 anos de perdas e danos, o período que a parte não pagou. E aí os ministros falaram, olha, credor, em razão da sua desídia, do seu desleixo, nós iremos reduzir de 7 para 6 anos. De 7 para 6 anos o valor referente a essas perdas e danos. Mas tudo em razão da sua desídia, tudo em razão do seu desleixo. Porque você, como parte credora, deverá mitigar o seu próprio prejuízo, tendo em vista a boa-fé objetiva. Então, futuros magistrados, futuros membros aí do Ministério Público do Trabalho, essas figuras parcelares, a boa-fé objetiva, vem caindo com muita frequência no concurso de vocês. E não só no concurso de vocês, em diversos concursos, magistratura estadual, federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público, provas para a área policial, para delegado de polícia. Então, saber sobre as figuras parcelares da boa-fé objetiva é estar extremamente preparado para as provas. Então, falamos da Venire, Tucoque, Suprécio, Surrécio e Dutch Mitigates the Loss. Ok? Belezinha? Show de bola? Estudamos mais um princípio. Falamos da função social, falamos da pacta sunt servanda, falamos do princípio da res inter alios acta, falamos do princípio da conservação ou manutenção do contrato, do negócio jurídico, falamos da eficácia interna e externa, né? Falamos da eficácia endógena ou exógena da função social, falamos do princípio da liberdade de contratar, inclusive no artigo 425 ele permite que as partes realizem contratos atípicos, desde que não venham a ferir a função social e nem mesmo a boa-fé objetiva. E agora, doutores e doutoras, passaremos a analisar um novo princípio. Mas que princípio é esse? O princípio da interpretação mais favorável ao aderente. Pois bem, esse princípio é um princípio que se encontra presente no artigo
423 do Código Civil. Não é um princípio que terá aplicabilidade para qualquer espécie de contrato. Não. Não se trata de um princípio que terá aplicabilidade para qualquer espécie de contrato. Não. Mas somente nos contratos de adesão. E o que é mesmo um contrato de adesão? É aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. É aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Esse é o contrato de adesão. Então, o artigo 423, diferente, por exemplo, lá do artigo 47 da Lei 8.078, isso é importante para vocês, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 47 do CDC, ele trabalha com o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. E lá, esse princípio aplicar-se-á a qualquer espécie de contrato. Qualquer espécie de contrato. Ok? Mas o princípio da interpretação mais favorável ao aderente, do artigo 423, diferente do 47 do CDC, que se aplica para um contrato paritário, para um contrato de adesão, o artigo 423 do Código Civil aplicar-se-á somente frente a um contrato de adesão. Ok? Diante de um contrato de adesão. Então, é um tema que é válido, principalmente para suas provas objetivas, a sua primeira etapa, em que comumente é indagada a letra fria da lei, e aí você precisa ter esse conhecimento. Já comentamos também o artigo 424, quando ora estudamos a função social interna ou endógena do contrato. Falei que toda vez que a lei estabelece um direito da parte e vem uma cláusula renunciando esse direito, essa cláusula ela fere a função social interna do contrato. E aí o artigo 424 do Código Civil diz que essa cláusula que afasta um direito que está estabelecido na lei, ela será nula de pleno direito. Isso por quê? Porque ela rompe a função social interna ou endógena do contrato. E ela rompe o equilíbrio, a justiça contratual, que ora já falamos tanto quando analisamos isso no nosso encontro passado. E por fim, devo falar aqui com vocês, antes de passarmos para o nosso próximo bloco, do princípio da pacta corvina, que nada tem a ver com o peixe corvina, e sim com o pássaro, o corvo. Pacta corvina significa que é vedado a realização de um contrato que envolva herança de pessoa viva. Então, tem a ver com corvo, porque um corvo é um pássaro sinistro, está ligado à morte, à escuridão. E sempre tem um corvo na família que fica já de olho na herança, né? E aí, o princípio da pacta corvina diz que será nulo o contrato que realize uma herança, que seja realizado, haja a feitura de uma herança, de um contrato em que envolva uma herança de uma pessoa viva. Então, haverá nulidade absoluta, combinação do artigo 426 do Código Civil com o artigo 166 também do Código Civil. Então, essa combinação ela é obrigatória, o artigo 426 do Código Civil com o artigo 166. A nulidade será uma nulidade absoluta pela impossibilidade da realização desse tipo de negócio. Então, pacta corvina significa isso, vedação da possibilidade de realização de um contrato que envolva a herança de pessoa viva. Ok, doutores e doutoras? Perfeito? Então, mais um tema aqui ministrado nesse primeiro bloco aqui do nosso quinto encontro, não é? Comigo aqui na turma da Magistratura do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Eu estou aguardando vocês já no nosso segundo bloco. Dá uma alongada, volta comigo, toma um café, bebe uma água e à disposição total no nosso segundo bloco. Estou aguardando todos, não sai daí não.